Vamos começar nossa aventura em um habitat onde os seres humanos não durariam uma noite. O urso pardo é uma das criaturas mais emblemáticas e fascinantes do planeta, encontrado em uma ampla gama de habitats, desde as florestas temperadas da América do Norte até as montanhas geladas da Sibéria. O urso pardo é um exemplo notável de adaptação, força e inteligência. Com seu tamanho impressionante, seu comportamento instintivo e sua habilidade para sobreviver em uma variedade de ambientes, o urso pardo se tornou um símbolo da natureza selvagem. No entanto, a vida deste gigante não é isenta de desafios e a luta pela preservação de sua espécie está longe de ser vencida. Este documentário explorará profundamente a biologia, o comportamento, os hábitos alimentares e os desafios enfrentados pelo urso pardo em sua luta pela sobrevivência. O urso pardo é um dos maiores carnívoros terrestres do mundo, com machos adultos pesando entre 300 e 800 quilos e podendo chegar a até 3 metros de comprimento, incluindo a cauda. Seu físico robusto, musculoso e imponente é adaptado para um estilo de vida que exige força e resistência. Sua pelagem espessa, geralmente marrom ou acastanhada, varia em tonalidade, dependendo da região em que vive. Esta pelagem serve para protegê-lo das condições climáticas extremas, especialmente nas regiões mais frias, como o Alasca e a Sibéria. O urso é conhecido por sua grande cabeça e fortes mandíbulas, que lhe permitem morder com força suficiente para esmagar ossos e abrir carcaças. Suas garras longas e afiadas são adaptadas tanto para escalar árvores quanto para cavar e procurar alimentos, além de servirem como ferramentas de defesa. Seus dentes são especializados para uma dieta onívora, adaptada para consumir carne, vegetação e até frutas, dependendo da estação do ano. Apesar de seu tamanho impressionante, o urso pardo também possui uma capacidade de correr surpreendente, atingindo velocidades de até 50 km em curtas distâncias. Essa velocidade, combinada com sua agilidade, o torna um predador formidável e um competidor de peso no seu habitat. O urso pardo é um animal onívoro oportunista, o que significa que sua dieta é altamente variada, dependendo da disponibilidade de recursos em seu habitat. Sua alimentação inclui uma combinação de carne, peixes, frutos, raízes e até insetos. O urso é particularmente conhecido por sua habilidade em pescar salmões, uma prática que no Alasca, por exemplo, se torna quase um ritual. Ele observa pacientemente os peixes subirem os rios durante a temporada de desova e, com uma precisão impressionante, lança suas garras para capturá-los no ar ou na água. Na primavera e no verão, quando os alimentos são mais abundantes, o urso se alimenta principalmente de frutos silvestres, como amoras e framboesas, além de raízes e folhas. Quando o inverno se aproxima e o alimento começa a escassear, o urso pardo recorre à caça. Ele é capaz de caçar cervos, alces, veados e até bisões, utilizando sua força bruta e táticas de perseguição para derrubar presas maiores. Uma das características mais notáveis do urso pardo é seu comportamento de hibernação. Durante os meses mais frios, o urso entra em um estado de torpor, diminuindo drasticamente sua atividade metabólica e sobrevivendo, com as reservas de gordura acumuladas durante o verão e o outono. Isso acontece em uma caverna ou abrigo isolado, onde o urso passa o inverno sem se alimentar, bebendo água ocasionalmente, mas sem sair de seu refúgio. Embora o urso pardo seja geralmente um animal solitário, ele não é inteiramente antissocial. A interação entre os indivíduos ocorre principalmente durante a época de acasalamento ou em áreas onde há grande abundância de alimento, como ao longo dos rios de desova de salmão. Fora isso, os ursos têm territórios bem definidos, que eles marcam com arranhões nas árvores, fezes e urina, mantendo outros ursos à distância. Os machos têm territórios maiores que as fêmeas e, na maioria das vezes, evitam se encontrar, exceto durante o acasalamento.
As fêmeas, por outro lado, são mais sociáveis com seus filhotes. E o vínculo entre mãe e filhotes é fundamental para a sobrevivência dos jovens ursos. A mãe cuida dos filhotes por cerca de 2 anos, ensinando-os a caçar e a se proteger. Durante esse período, ela os protege de predadores e os mantém afastados de outros ursos, que podem ser agressivos. O comportamento reprodutivo do urso pardo é instintivo, com a fêmea dando à luz de 1 a 3 filhotes, geralmente no inverno, enquanto está em hibernação. Os filhotes nascem ciegos e vulneráveis, pesando apenas cerca de 350 gramas. Eles começam a sair da caverna de hibernação com cerca de 3 meses. E, após o primeiro ano de vida, começam a aprender a se alimentar sozinhos. Apesar de sua adaptabilidade, o urso pardo enfrenta uma série de ameaças que comprometem sua sobrevivência. A principal ameaça vem da destruição e fragmentação de seu habitat. E com a expansão das áreas urbanas, a construção de estradas e a exploração madeireira, muitas regiões selvagens, que eram o domínio dos ursos, estão desaparecendo. Isso não só reduz o espaço disponível para esses animais, mas também cria barreiras físicas que dificultam o movimento e a busca por alimentos. O urso pardo é uma espécie resiliente e adaptável, mas as pressões do mundo moderno colocam sua sobrevivência em risco. A luta pela preservação do urso e de seu habitat é fundamental para a saúde dos ecossistemas que ele habita, com esforços contínuos de conservação, educação e respeito pelos limites naturais. Ainda é possível garantir que o urso pardo continue a reinar nas florestas e montanhas, mantendo o equilíbrio vital da natureza. Além disso, o urso pardo é caçado ilegalmente por sua pele e partes do corpo, além de ser uma ameaça para pecuários em algumas regiões, o que leva a conflitos entre os ursos e os seres humanos. Em alguns casos, os ursos são mortos para proteger rebanhos de gado ou por serem vistos como um perigo para as populações locais. As mudanças climáticas também estão afetando o urso pardo, especialmente em regiões mais frias. O aumento das temperaturas e as mudanças nos padrões de precipitação podem afetar a disponibilidade de alimentos e prejudicar a hibernação. A falta de neve nas regiões mais altas e a alteração dos ciclos de vegetação podem interferir diretamente na dieta do urso e na reprodução. Vários esforços têm sido feitos para proteger o urso pardo e seu habitat. Parques nacionais e reservas naturais estão sendo criados ou ampliados, e muitas áreas de vida selvagem estão sendo protegidas para garantir a sobrevivência dessa espécie. A criação de corredores ecológicos que conectam diferentes áreas de habitat é uma das estratégias mais eficazes para evitar a fragmentação e permitir que os ursos se movam livremente em busca de alimentos e parceiros. A educação pública também tem desempenhado um papel importante, especialmente nas regiões onde o urso entra em conflito com os seres humanos. Ao aumentar a conscientização sobre o comportamento do urso e a importância da conservação, muitas comunidades estão começando a entender melhor como conviver com esses animais, sem causar danos. O urso pardo é um regulador-chave de seu ecossistema. Como predador, ele controla as populações de herbívoros, prevenindo a sobrecarga de vegetação e assegurando a saúde do ambiente. Além disso, o urso tem um papel vital na dispersão de sementes, especialmente quando se alimenta de frutas, o que ajuda a manter o equilíbrio das florestas e outros habitats. O urso também é um engenheiro de ecossistemas em vários habitats. Ao cavar para procurar alimentos ou construir abrigos, os ursos alteram o terreno de maneira que pode criar novos habitats para outras espécies. Eles ajudam a criar pequenos buracos e áreas de descanso que servem como abrigo para outras criaturas. Mas enquanto o mundo gira em outro canto distante, onde a natureza ainda dita suas próprias regras,
há uma realidade completamente diferente. Vamos agora viajar até um dos recantos mais remotos deste vasto planeta, onde a selvageria da vida se desenrola de forma implacável. A shadow among the ferns, the apex hunter of these forests. Every muscle is built for a silent rush, every spot a fragment of camouflage. Yet for now the jaguar waits, listening, tasting the air, blending with the dappled light. In the heart of the rainforest, patience is power. Nas profundezas das florestas tropicais da América Central, onde a densa vegetação e os sons misteriosos da selva criam uma atmosfera de mistério, um pequeno e raro habitante se destaca como um dos enigmas mais fascinantes da fauna local. O sapo de vidro, uma criatura cuja pele translúcida revela órgãos internos visíveis, é um exemplo claro da incrível adaptação da natureza. Este sapo não é apenas um espetáculo para os olhos, mas um símbolo da resiliência e complexidade da vida nas selvas tropicais. O sapo de vidro, também conhecido como sapo de vidro de barriga transparente, é uma das espécies mais extraordinárias e raras. Sua pele, translúcida e fina, permite que os órgãos internos sejam visíveis, criando uma cena de quase surrealidade. Mas o que realmente motiva essa adaptação? Para os cientistas, a resposta não é apenas estética, mas uma questão de sobrevivência. A transparência do sapo é uma forma de camuflagem sofisticada que o protege, tornando-o difícil de ser visto quando repousa nas folhas ou troncos das árvores. Esse fenômeno é uma das características mais intrigantes do sapo de vidro. Sua pele translúcida age como uma armadilha visual, desorientando os predadores. Além disso, a transparência permite ao sapo reduzir a visibilidade enquanto está parado, o que diminui a probabilidade de ser detectado por aves carnívoras, cobras e outros predadores que caçam por visão. Quando ele se mistura ao ambiente, a estrutura interna de seu corpo, incluindo seu sistema digestivo, coração e outros órgãos, se tornam praticamente invisíveis. Isso faz com que o sapo se confunda com a vegetação ao redor, se tornando mais difícil de identificar, mesmo para os predadores mais atentos. Além disso, essa adaptação não é uma simples questão de camuflagem. A transparência do sapo de vidro também é uma vantagem em seu comportamento noturno. Como a maioria das espécies tropicais, ele é noturno, caçando e se escondendo durante as horas mais escuras. A ausência de cores vibrantes ou padrões na sua pele ajuda a reduzir o risco de ser detectado durante o período de caça. A luz que penetra nas camadas da vegetação densa é filtrada e suavizada pela pele translúcida do sapo, permitindo-lhe se esconder bem sob o manto da escuridão da floresta. Viver nas densas florestas tropicais da América Central não é tarefa fácil, e o sapo de vidro enfrenta uma série de desafios diários. A selva é um ambiente cheio de predadores implacáveis, mudanças climáticas drásticas e a constante competição por alimento e espaço. As florestas tropicais, com sua vegetação exuberante e biodiversidade impressionante, são também um campo de batalha, onde a sobrevivência de muitas espécies depende da habilidade de se adaptar rapidamente. Nesse cenário hostil, o sapo de vidro tem uma estratégia única para lidar com a pressão de seus predadores naturais. Durante o dia, o sapo de vidro se camufla em folhas e galhos, onde permanece imóvel, esperando que a escuridão da noite traga uma maior sensação de segurança. Sua pele translúcida funciona como uma defesa crucial, mas não é infalível. Em muitos casos, a própria habilidade de sobreviver depende de sua capacidade de permanecer imóvel e em silêncio, o que é um desafio constante. Qualquer movimento desnecessário pode atrair a atenção dos predadores. Apesar de sua adaptação fenomenal, o sapo de vidro não é invulnerável. A ameaça de outros animais, como aves rapinas e cobras, está sempre presente. Para evitar ataques,
O sapo de vidro usa uma tática de se encolher em uma posição fetal, ficando o mais compacto possível. Isso reduz ainda mais o perfil que ele apresenta ao ambiente, tornando-o mais difícil de detectar para predadores. O ciclo reprodutivo do sapo de vidro é igualmente fascinante. O processo de reprodução ocorre em corpos d'água temporários, como pequenas poças formadas pela chuva, onde os ovos do sapo de vidro são depositados. As fêmeas escolhem cuidadosamente os locais de reprodução, priorizando áreas que oferecem proteção contra a predação. Esses locais geralmente possuem uma vegetação densa ao redor e água que permanece estável o suficiente para permitir o desenvolvimento dos ovos. Os ovos do sapo de vidro têm uma característica surpreendente. Eles também são visíveis. Como o corpo dos adultos, os ovos possuem uma membrana fina e translúcida, o que permite que os cientistas observem o processo de desenvolvimento do embrião em tempo real, ao contrário de outros sapos, que depositam seus ovos em massas de gelo. Os ovos do sapo de vidro são visíveis, oferecendo uma janela única para o processo de crescimento e maturação dos girinos. Uma das curiosidades que fascina os biólogos é a forma como os sapos de vidro protegem seus ovos. Diferente de outros sapos que ficam próximos às suas crias, durante a fase inicial da vida, o sapo de vidro tende a deixar seus ovos nas poças e se afastar, confiando no ambiente para garantir a segurança das crias. A sobrevivência dos girinos é, em parte, garantida pela proteção natural, oferecida pelas plantas aquáticas e pela vegetação ao redor, que ajudam a camuflar os ovos e os girinos da visão de predadores. À medida que os girinos se desenvolvem, passam por uma transformação impressionante. A metamorfose de girino para sapo adulto é um processo que ocorre com grande rapidez, permitindo que eles escapem das poças antes que os recursos se esgotem ou que novos predadores cheguem. No estágio de sapo jovem, eles começam a procurar um novo habitat no solo ou em áreas mais altas das árvores, onde a umidade e a proteção contra predadores são mais favoráveis. O sapo de vidro, embora pequeno e muitas vezes negligenciado, desempenha um papel crucial nos ecossistemas das florestas tropicais. Como muitos outros sapos e anfíbios, ele ajuda a controlar as populações de insetos e outros pequenos invertebrados. Sua alimentação, composta principalmente por insetos, é vital para manter o equilíbrio das populações dessas criaturas. Além disso, sua presença nas florestas tropicais também é indicativa da saúde ambiental, uma vez que os sapos de vidro são sensíveis a mudanças no ambiente e à poluição. A preservação dos sapos de vidro e outras espécies raras é essencial para manter a biodiversidade das florestas tropicais. As florestas que enfrentam ameaças constantes, como o desmatamento e a mudança climática, precisam de animais como o sapo de vidro para garantir que o ecossistema permaneça equilibrado. A perda de espécies como o sapo de vidro pode ter impactos significativos na cadeia alimentar e na saúde geral dos ambientes tropicais. Enquanto o sapo de vidro continua a se adaptar e prosperar nas florestas tropicais da América Central, a natureza ao seu redor oferece uma constante lembrança da complexidade da vida selvagem. O que aprenderemos com este pequeno anfíbio que se esconde nas sombras das árvores e em poças ocultas pela vegetação nos ensina valiosas lições sobre resiliência, adaptação e a necessidade de proteger o mundo natural. A história do sapo de vidro é um exemplo de como a vida, por mais frágil que pareça, encontra maneiras de sobreviver em um mundo implacável. À medida que a ameaça à sua sobrevivência cresce, cabe a nós, como sociedade, decidir se seremos os guardiões da natureza ou testemunhas do desaparecimento dessas incríveis criaturas. Mas enquanto o mundo gira em outro canto distante, onde a natureza ainda dita suas próprias regras, há uma realidade completamente diferente. Vamos agora viajar até um dos recantos mais remotos deste vasto planeta, onde a selvageria da vida se desenrola de forma implacável.
Nas vastas e selvagens paisagens da Ásia, um dos predadores mais formidáveis da natureza espreita silenciosamente entre as sombras da selva. O tigre de Bengala, com sua pelagem listrada e olhos penetrantes, não é apenas um símbolo de força, mas também um exemplo notável de adaptação e sobrevivência. Ele ocupa o topo da cadeia alimentar, mas sua vida é repleta de desafios complexos que exigem uma combinação única de habilidades, inteligência e resistência. Neste documentário, exploramos a verdadeira essência dessa majestosa criatura, sua caça, seus territórios, seus comportamentos e, finalmente, o papel essencial que desempenha no ecossistema da Índia. O tigre de Bengala, conhecido cientificamente como Panthera tigris tigris, é uma das subespécies mais icônicas e poderosas entre os grandes felinos. Este felino pode pesar até 250 quilos e medir até 3 metros de comprimento, incluindo a cauda. Sua presença é inconfundível, com suas listras únicas que variam de tigres a tigres, funcionando como camuflagem, perfeita em seu habitat natural de florestas densas e pântanos. Mas o que poucos sabem é que, enquanto sua aparência exala força, o tigre de Bengala também exibe uma inteligência impressionante, sendo capaz de se adaptar rapidamente às mudanças em seu ambiente. Embora a natureza selvagem do tigre seja dominante, ele precisa de muito mais do que apenas força bruta para sobreviver. Cada tigre de Bengala possui uma zona territorial que pode se estender por vários quilômetros quadrados e as disputas por território são frequentes. Tigres adultos são conhecidos por marcar suas áreas com urina e arranhões em árvores, sinais que advertenciam outros tigres a manter distância. No entanto, é importante notar que a densidade populacional de tigres nas regiões mais densas da Índia tem diminuído, o que resulta em tigres que muitas vezes acabam invadindo áreas de outros para garantir sua sobrevivência. A caça do tigre de Bengala é um espetáculo da natureza. Diferentemente de outros grandes felinos que caçam em grupos, o tigre é um predador solitário. Ele depende de sua habilidade de camuflagem e paciência, muitas vezes esperando por horas, escondido na vegetação densa, até que a presa entre em seu alcance. Seu olfato aguçado é uma ferramenta vital, permitindo-lhe detectar animais a distâncias impressionantes. Uma vez que o alvo foi avistado, o tigre utiliza uma estratégia de emboscada, movendo-se silenciosamente através do terreno até que esteja a uma curta distância da vítima. Então, com uma explosão de velocidade, o tigre ataca, visando a garganta ou a nuca da presa para garantir uma morte rápida. Esse estilo de caça não é apenas uma questão de habilidade física, mas também uma demonstração da inteligência estratégica do tigre. Ele prefere caçar animais grandes, como cervos, javalis e até búfalos, mas não hesita em atacar presas menores quando a oportunidade surge. A técnica de caçar sozinho também significa que o tigre deve consumir grandes quantidades de carne para sustentar seu tamanho e força. Após uma caçada bem-sucedida, ele pode passar dias descansando enquanto digere a carne, armazenando energia para a próxima caçada. No entanto, essa dependência de grandes presas também expõe o tigre a desafios. Quando os animais herbívoros, como os cervos, são escassos devido à destruição, o tigre muitas vezes é forçado a se aventurar mais longe, o que pode colocá-lo em conflito com os seres humanos e suas comunidades, causando o que é conhecido como conflito homem-animal. Esse fenômeno tem se tornado cada vez mais comum em áreas onde os habitats naturais estão diminuindo rapidamente. As adaptações do tigre de Bengala não se limitam à sua impressionante força e habilidades de caça. Ele também exibe uma gama de características fisiológicas que o permitem sobreviver nas condições extremas da sua região de distribuição. Durante a estação quente, os tigres buscam abrigo em áreas de sombra densa ou até mesmo em corpos d'água, como rios e pântanos, para se refrescar. Seu comportamento aquático é notável. Tigres são nadadores naturais e, ao contrário de muitos outros felinos,
não hesitam em se mergulhar em águas profundas, seja para caçar presas aquáticas como crocodilos e peixes, ou simplesmente para se refrescar. Além disso, sua pelagem listrada não serve apenas para camuflagem. Ela também ajuda na termorregulação, permitindo que ele mantenha uma temperatura corporal constante mesmo em climas quentes. A vantagem da pelagem listrada é que ela quebra o contorno do corpo do tigre, tornando-o mais difícil de ser detectado pelos predadores ou até pelas presas em movimento. Apesar de seu tamanho imponente, o tigre de Bengala é um mestre da comunicação silenciosa. Ele não faz rugidos constantes, como outros felinos, mas emite uma série de sons, como rosnados, grunhidos e até gritos estridentes, que são usados para sinalizar seu território ou para se comunicar com outros tigres, especialmente durante a época de acasalamento. Além disso, a postura e os movimentos do tigre também desempenham um papel crucial na comunicação. Sua postura ereta e seus olhos intensamente focados indicam dominância e confiança, enquanto um tigre agachado, com a cauda ligeiramente erguida, está transmitindo sinais de alerta ou defesa. Durante a temporada de acasalamento, a comunicação torna-se mais frequente e visível, com tigres machos e fêmeas se engajando em uma dança de territorialidade e atração. O comportamento de cortejo entre os tigres é um fenômeno interessante, marcado por vocalizações, perseguições e até toques sutis, como esfregar-se contra os outros ou lamber-se. Esse processo culmina em uma cópula que pode ocorrer várias vezes antes de a fêmea decidir com qual macho ela irá acasalar. O tigre de Bengala não é apenas um predador. Ele desempenha um papel vital no equilíbrio ecológico de seu habitat. Como predador de topo, ele regula as populações de presas, evitando a superpopulação de herbívoros que, se não controlados, poderiam prejudicar a vegetação e, consequentemente, a biodiversidade local. A presença do tigre também afeta outros animais da cadeia alimentar. Ele mantém as populações de outros carnívoros em xeque, equilibrando assim toda a dinâmica do ecossistema. Além disso, os tigres são importantes indicadores de saúde ambiental. Áreas que ainda abrigam tigres saudáveis são geralmente ricas em biodiversidade, o que significa que essas áreas ainda estão bem preservadas. A proteção do tigre de Bengala, portanto, se torna sinônimo da preservação de vastos ecossistemas, não apenas para o próprio tigre, mas para uma infinidade de outras espécies que dependem da integridade desses habitats. Infelizmente, os tigres de Bengala enfrentam ameaças imensas. A perda de habitat devido ao desmatamento, a caça ilegal para o comércio de suas peles, ossos e outras partes do corpo, e os conflitos com humanos estão tornando essa espécie cada vez mais vulnerável. Embora esforços de conservação estejam em andamento, o futuro do tigre de Bengala está longe de ser garantido. Hoje, o número de tigres selvagens na Índia está em declínio, e a competição por território e recursos com outras espécies, incluindo os seres humanos, só tende a aumentar. Mas a história do tigre de Bengala ainda está longe de ser contada por completo. Ele continua a desbravar os recantos mais inexplorados da selva, desafiando as adversidades com uma resistência imbatível. Quais serão os próximos passos de sua adaptação em um mundo cada vez mais impactado pela ação humana? O que mais podemos aprender com sua luta pela sobrevivência? Este enigma ainda está em aberto, aguardando para ser explorado nas páginas futuras da história natural. E assim, enquanto o tigre de Bengala segue solitário pelas florestas da Índia, sua história continua a se desenrolar. Uma narrativa sem fim de força, resistência e resiliência que se desdobra a cada passo no território selvagem que ele chama de lar. Mas enquanto o mundo gira em outro canto distante, onde a natureza ainda dita suas próprias regras, há uma realidade completamente diferente. Vamos agora viajar até um dos recantos mais remotos deste vasto planeta, onde a selvageria da vida se desenrola de forma implacável.
Vamos embarcar em uma jornada para explorar um lugar de clima intenso e falar sobre o lince. Esse é um predador incrível. O mistério do lince ibérico. O lince ibérico, um dos felinos mais raros e enigmáticos do mundo, vive em regiões remotas da Península Ibérica, escondido nas serras e florestas de Portugal e Espanha. Neste documentário, vamos explorar o comportamento, os desafios e a beleza dessa espécie que flerta com a extinção. Com menos de 400 indivíduos na natureza, cada detalhe da vida deste felino é crucial para a sobrevivência da espécie. A vida do lince ibérico é diretamente ligada aos seus habitats, matas densas, zonas de arbustos e campos abertos. Vamos viajar pelos campos da Andaluzia, o coração da sua distribuição, e entender como esses ambientes se moldam às necessidades de caça do lince, oferecendo o esconderijo perfeito. A dieta do lince. O lince ibérico é um caçador especializado, alimentando-se principalmente de coelhos, um dos animais mais abundantes em seu habitat. No entanto, com a diminuição da população de coelhos, os linces enfrentam uma luta constante pela sobrevivência. Esta parte explora como o lince é adaptado para caçar e como a mudança no seu alimento base afeta sua existência. A natureza solitária do lince é um de seus aspectos mais fascinantes. Diferente de outros felinos, o lince é territorial e extremamente discreto. O documentário acompanha suas noites de caça, registrando seu comportamento furtivo e suas estratégias de caça, que fazem dele um mestre na arte da paciência e precisão. O lince e a extinção historicamente, o lince ibérico era encontrado por toda a Península Ibérica. No entanto, a caça indiscriminada, a perda de habitat e a escassez de alimentos quase levaram à sua extinção. Sua queda para o status de em perigo crítico e os esforços de conservação que ajudaram a reverter parte dessa tendência. A reintrodução na natureza. Após décadas de declínio, programas de reintrodução começaram a ser implementados. A ciência e a tecnologia, como o uso de câmeras de monitoramento e tracking via GPS, têm sido cruciais para monitorar o sucesso desses esforços. Acompanhamos esses projetos e mostramos o impacto positivo que eles têm no aumento da população de linces ibéricos. Os desafios da reprodução. A reprodução do lince ibérico é delicada e exige condições ideais. As fêmeas são muito seletivas ao escolher um parceiro, e a criação de filhotes é arriscada. Vamos entrar na vida reprodutiva dessa espécie, explorando os períodos de acasalamento, os cuidados maternos e os desafios que os filhotes enfrentam para sobreviver. Sempre foi uma figura intrigante na cultura popular da Península Ibérica. Da mitologia aos contos populares, o felino foi retratado de várias formas. Neste segmento, exploramos como o lince se tornou um símbolo de resistência e de mistério para as populações locais e o impacto que essa representação tem na sua preservação. Com o aumento da população, surgem novas questões sobre o futuro do lince ibérico, a restauração do habitat, a proteção de suas rotas migratórias e o controle de doenças e predadores. Invasores são os próximos grandes desafios. Especialistas discutem as perspectivas para o futuro dessa espécie e o papel crucial da sociedade na sua preservação. A magia da noite. À medida que a noite cai sobre as montanhas da Andaluzia, o lince ibérico começa sua jornada solitária. A última parte do documentário foca na elegância e na agilidade desse felino noturno. Acompanhamos suas últimas caçadas,
sua busca constante por sobrevivência e refletimos sobre a importância de proteger não apenas o lince, mas todo o ecossistema do qual ele depende. Se você chegou até aqui, estamos chegando ao fim da nossa aventura. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para dar uma força no canal. Não esqueça de comentar qual batalha gostaria de ver aqui. Quem sabe sua ideia vira um vídeo épico. Se inscreva para acompanhar o canal e vai que seu vídeo é a próxima batalha que vai ver. Fique agora com um trailer do vídeo sugerido no final. E mais 2 únicas aventuras da natureza. Até a próxima.